Oi, pessoal, tudo bem? Se você está chegando aqui, eu sou Sheila Molchansky, sou psicóloga clínica e esportiva há um pouco mais de 20 anos e sou apaixonada pelo que eu faço. E aqui no meu canal do YouTube vocês vão encontrar sempre conteúdos atuais, que aproximam a psicologia de uma linguagem bem tranquila, bem normal, acessível, para que cada um de vocês consiga, através dos meus conteúdos, dar um accelerator aí no autoconhecimento e quem sabe em algum processo de transformação. Hoje eu vim falar de um tema super importante relativo à depressão, que é um sintoma quase misterioso, um sintoma que nunca aparece, quase ninguém fala sobre ele, mas ele é extremamente presente para quem tem depressão. Vamos conhecer? Ainda não me segue? Aproveita já para você curtir, para seguir e depois, se fizer sentido para você, compartilha com outras pessoas. Como eu falei, são conhecimentos de uma maneira um pouco mais facilitada para as pessoas. E depressão é uma questão bem importante. Com a pandemia, estouraram os casos de depressão. Meu consultório, que sempre teve casos de depressão, aumentou muito. E acho que é um tema que talvez eu nunca me canse de falar. As pessoas entram em depressão pelos mais diversos motivos e quase sempre tem muitas dificuldades de sair, de tratar, de encarar, de entender, de compreender, de ir lá no fundo e buscar as raízes. Enfim, depressão é um tema ainda de alta complexidade para mim, para o consultório, para milhões e milhões de pessoas. A gente estima que a depressão, ela seja, como a gente fala, ela é mais do que o mal do século. E ela é como o ar, ela é como o perfume, ela é como o átomo. A gente sabe que existe, mas a gente não consegue pegar. Você pega no perfume, não, você pega no frasco. Mas aquele aroma você sente, você cheira, você até fixa na tua pele e para você fixa diferente do que para outra pessoa. O átomo, ele é óbvio que ele está aí, porque já foi comprovado cientificamente que o átomo está aí. Você pega no átomo? Não pega, mas ele está aí, né? A temperatura, né, nesses tempos quentes que a gente está vivendo, mesma coisa. Você não pega na temperatura, mas você sente, né? O termômetro até acusa, mesma coisa. Eu posso ter uma sensação térmica diferente de você. Então, gente, a depressão é igual, né? Não é porque você não consegue pegar que ela não está aí. Você sente, eu sinto, qualquer outra pessoa possa sentir e cada um vai sentir um pouquinho diferente do outro. Existem um conjunto de sintomas, né, que são comuns. Esse que eu vou falar para vocês, ele é muito comum e quase ninguém fala sobre ele. Olha que coisa interessante, né? Mas a gente estima que 75% das pessoas que têm depressão têm esse sintoma. Você já sabe qual que é? Se você já sabe, já escreve aqui para mim. Se você não sabe, eu vou te falar. Ele se chama anedonia. O que é a anedonia, Sheila, né? A anedonia é um sintoma marcado na depressão, mas ele também pode estar marcado, né, nos casos de esquizofrenia, em alguns casos de autismo e em outras demandas, tá? Em outros casos. Mas na depressão, a anedonia, ela é bem presente. Por que ninguém fala dela? Porque a maior parte das pessoas acaba falando da irritabilidade, da tristeza, da melancolia, né? Da dificuldade de engatar nas coisas, de sair da cama, de sair de casa, né? De tomar decisões. Mas ninguém quase fala da anedonia. Eu vou contar um pouco da anedonia para vocês. A anedonia, ela tem a ver com a falta do desejo, a falta da vontade. Uma combinação de apatia, vamos colocar assim. É aquela estagnação, a pessoa não consegue sentir nada, nem alegria, nem tristeza, nem euforia. Você pode falar que você ganhou na loteria para ela, que provavelmente ela vai falar, ah, tá, legal. E não é de propósito, é de verdade, ela não sente uma identificação. Isso por conta de um déficit químico cerebral, obviamente, não é porque ela não quer, não é porque ela não deseja, simplesmente ela não consegue. Quimicamente ela está impossibilitada de entrar em contato, inclusive, com os próprios desejos. Então, a anedonia, ela é um sintoma que a gente precisa falar sobre ele. Esse sintoma, ele é marcante, ele é importante, né? Inclusive, ele é definidor de tratamento medicamentoso, tá? Fala para mim se você já sabia disso. Saber dos sintomas de um paciente, principalmente relativos à depressão, tá? Saber exatamente dos sintomas do paciente tem a ver com a definição do tipo de tratamento medicamentoso que vai ser
proposto para o paciente. Isso é uma coisa que eu também falo para os meus pacientes, porque eles chegam para mim, eu tô com depressão, eu vou tomar o remédio do meu marido, eu vou tomar o remédio do meu primo, da minha mãe. Eu falo, peraí, não vai fazer isso. Por quê? Porque para cada depressão, né, tem alguns sintomas que são mais prevalentes. Eu, por exemplo, posso ter uma depressão com 5, 6, 7 sintomas que podem ser diferentes de uma outra pessoa que tem depressão também. Então, a medicação para mim, com certeza absoluta, vai ser diferente da prescrição da medicação para outra pessoa, entende? Então, é muito perigoso essa história de que vou sair tomando remédio das pessoas, dos familiares, dos amigos, porque deu certo para um e vai dar certo para mim. Pode até dar, mas é muito importante que cada um de vocês passe por um psiquiatra, viu, gente? Nós estamos em 2023, mas ainda eu sei que existe medo, insegurança, estereótipo, uma série de questões. Ai, o psiquiatra é um monstro. Não, não é. O psiquiatra é um médico que depois fez uma pós-graduação, uma residência em psiquiatria, para justamente entender o funcionamento da mente, para justamente atender a sua saúde mental. Assim como, se você tem algum problema respiratório, você vai a um pneumologista ou a um otorrinolaringologista, e eles estudaram para isso, para tratar da saúde respiratória. Então, o psiquiatra, ele vai tratar da sua saúde mental, para isso que ele foi estudar, né? Então, até dando um spoiler de um outro vídeo que eu vou fazer logo para vocês, qual que é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Simplesmente o psiquiatra fez medicina e depois se especializou em saúde mental na parte de psiquiatria. O psicólogo fez psicologia, não fez a medicina e trata de saúde mental quando ele é psicoterapeuta. O psicólogo pode não ser psicoterapeuta, né? Ele pode trabalhar, por exemplo, numa escola. Aí ele não faz o trabalho da psicologia clínica que eu faço, certo? Então, precisa ir a um psiquiatra. Precisa vencer as barreiras, precisa vencer o medo, precisa vencer até barreiras culturais, às vezes até religiosas, né? Precisa vencer isso e entender que é um médico como qualquer um outro, se você precisasse de um tratamento médico, tá? Então, tem que ir a um psiquiatra, tem que relatar os seus sintomas, né? Você pode fazer uma lista de sintomas, peça a pessoas de sua confiança, olha, como vocês têm percebido aí nos últimos 3 meses, por exemplo, né? Anota esses sintomas. Sei lá, eu tô irritada, eu tô me isolando, eu tô sem reação, eu tô sem bom humor, eu tô mais triste, eu tô de choro fácil, eu tô dormindo muito ou eu tô dormindo pouco, eu tô comendo muito, ou olha, emagreci não sei quantos quilos em tanto tempo, né? Tô com memória ruim, tô com concentração ruim, ando muito esquecida, ando muito distraída, né? Ando muito reativa, por exemplo. Então, lista os seus sintomas. Veja se a anedonia está fazendo parte, por exemplo. Como eu falei, 75% dos casos de depressão apresentam a anedonia como um dos sintomas principais, só que quase ninguém fala dele. Porque quando você chegar para consulta com o teu psiquiatra, o que acontece? Ele vai te perguntar dos sintomas, ele vai querer entender o seu histórico, para que a partir disso ele veja se você precisa da medicação e qual. Chegamos nesse ponto. Por quê? Porque os antidepressivos, eles vão trabalhar lá no seu cérebro com os neurotransmissores. Vamos falar metaforicamente aqui para ficar mais fácil. É como se fossem os soldadinhos da mente que são responsáveis por te deixar bem, por te deixar disposta, por te deixar bem-humorada, né, para preparar você, né, para a vida. E se esses soldadinhos estiverem em déficit ou em defasagem, o que acontece? Começa a haver um humor mais deprimido. Humor deprimido é depressão? Não, mas pode ser um passo, né? Se a gente não cuida, realmente é um passo. Então, o médico vai checar esses sintomas, vai checar nas prescrições que ele tem, nas medicações que ele tem, quais serão as melhores ou qual será a melhor para o seu caso. Por isso, gente, por favor, não saiam tomando qualquer remédio. Por mais que vocês estejam desesperados, marquem uma consulta e façam a coisa certa pela sua saúde mental, tá? Da mesma maneira como não pode sair tirando a medicação do nada, não é? Tem que ter um acompanhamento para poder fazer a regressão da medicação. A anedonia, gente, ela realmente é um ponto muito importante da gente prestar atenção, porque é silenciosa, porque ela aparentemente ela não faz todos os estragos que uma irritação muito forte faz. Vê se faz sentido isso para vocês.
ela é mais silenciosa, ela é mais quietinha, ela não faz tantos estragos aparentes, mas ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa, porque é justamente aquela perda do desejo de viver. Vai abrindo esse espaço para a perda do desejo de viver, para a perda do entendimento de qual é o sentido de tudo isso. Para que eu vivo? Para que a minha existência? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Podemos até dizer assim, né? Para que eu estou aqui? Para que eu vivo? Mas ser tão difícil, olha só, como é a cabeça de uma pessoa com uma depressão mais severa, né? Chega nesses níveis e até piores. Meus pacientes me relatam coisas bem importantes. Então, eu quis trazer esse tema da anedonia aqui para vocês, porque eu acho que é importante vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre esse funcionamento da depressão e sobre o funcionamento desse sintoma tão importante, tá? Eu vou dizer mais coisas sobre depressão para vocês, para instruí-los, para informá-los. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo para mim outros temas, outros eixos que vocês gostariam que pudesse gravar vídeos para poder informá-los, né? E mais uma vez, eu também quero deixar um alerta que eu falo para todo mundo no meu dia a dia. Depressão é doença, tá? Depressão mata. Ah, chocante, né? Sim, é chocante. O que acontece? Se depressão não fosse doença, depressão não estaria no CID-10, Código Internacional das Doenças, DSM-4, mesma coisa. Se depressão não fosse doença, não estaria lá. Está tão lá quanto, por exemplo, o câncer, quanto pneumonia, quanto gripe, quanto qualquer outra doença, certo? Artrite, artrose, está lá no Código Internacional das Doenças. Depressão está lá. Então, de uma vez por todas, depressão não é frescura. Depressão não é falta de vontade. Depressão não é migué. Só quem vive depressão sabe disso. E quem não vive, muitas vezes, por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, desrespeita, agride, oprime, ofende, né, faz até bullying com pessoas que têm depressão. Eu, particularmente, eu não admito isso. Eu não admito isso. Só eu sei o sofrimento dos meus pacientes, só eu sei o sofrimento das pessoas, né, de milhares de pacientes que eu já atendi até hoje. Não é brincadeira. Né? Então, é doença, sendo doença, precisa de tratamento, precisa de um acompanhamento médico, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um acompanhamento nutricional, porque muitas pessoas perdem muito peso, ficam desnutridas. Gente, é perigoso. E a depressão, ela muitas vezes, ela faz uma coisa que é como se fizesse uma composição, né? A gente chama de comorbidade, que é uma composição com outras doenças. Por isso mata, viu? Então, o que acontece? Às vezes a gente pega o paciente, a gente olha, tem depressão, mas também tem outras doenças associadas. Então, você precisa ter muita perícia do que você começa a tratar primeiro. Não quem veio primeiro, mas o que você trata primeiro para você tirar aquele paciente daquela crise, que pode matá-lo. Ele pode se matar. Simplesmente assim, ele pode se matar. Né? E essa história de que, quem fala não faz. Gente, esquece isso daí. Esquece isso daí. Isso daí é passado. As pessoas hoje simplesmente cometem suicídio. E, infelizmente, o número é cada vez maior. Porque as pessoas estão com dificuldade de entender o valor da vida. O valor da própria vida. O valor da vida do outro. Isso tudo ficou muito perdido, né? Então, por favor, se atentem aos seus sintomas, olhem para dentro, procure entender o teu funcionamento, peça ajuda de um profissional e vamos tentar vencer isso juntos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira para vocês. Mais uma vez eu peço, né, me ajudar a crescer aqui, curte, compartilha, se inscreve. Para mim tudo isso vai ser muito bom e significa que estou sendo útil para vocês. Aqui na descrição embaixo do vídeo tem meu site, tem as minhas redes sociais e eu vou adorar receber os seus comentários. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com muita saúde. Até breve.